a carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 13. Hoje iremos terminar a carta, se assim Deus nos permitir. 1 Coríntios 16, a partir do versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Dei o devido reconhecimento a homens como esse. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Nos instrui nesta manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, todo final de ano, a gente faz uma retrospectiva do que aconteceu com a gente durante todo o ano. Na verdade, existem duas retrospectivas. Aquela retrospectiva que é histórica. Então, a gente passeia por todos os acontecimentos que aconteceram no Brasil e no mundo. É a retrospectiva 2024. E a retrospectiva do nosso ano. Como é que foi o nosso ano? Nosso ano foi bom? Foi ruim? E a vida, irmãos, ela vai muito além que fatos históricos gerais. Por exemplo, quando a gente se deparou com toda a carta dos Coríntios, a gente viu várias coisas e vários elementos do contexto histórico. Por exemplo, por que eles admiravam tanto Apolo? Porque eles admiravam a retórica greco-romana. Retórica greco-romana é um ponto ali histórico que influencia na carta e influencia no fato de terem muitas pessoas fãs de Apolo, coisa que Paulo irá condenar. O contexto histórico, ele nos ajuda nisso. Ou porque, por exemplo, eles aceitaram de forma tão natural, ninguém contestou, simplesmente o filho está dormindo com a madrasta, filho do pai está dormindo com a madrasta, e eles não buscam disciplinar, eles fingem que aquilo ali não está acontecendo. E a gente passeia e vai para o contexto promíscuo de Corinto. A ponto de Paulo dizer, olha, nem eles fazem isso, tá? Então, tem um contexto histórico, vocês estão piores do que o contexto histórico. E isso agrava a situação dos coríntios. O contexto histórico nos ajuda, de fato, é uma ferramenta na hora de pregarmos, mas eles não são tudo. Eles são ferramentas que nos ajudam, mas não são tudo. Por exemplo, quantas cartas eu já li de soldados que, na Segunda Guerra, que mandavam para os seus familiares e eles nem mencionam a guerra. Eles falam da intimidade deles, eles querem saber como estão os seus familiares, eles nem falam do contexto histórico. Um ou outro, claro, vai mencionar a guerra, mas a maioria das cartas, curiosamente, não.
Eles querem saber como estão seus familiares. Eles lembram de situações em que eles estiveram juntos. E a maioria deles não fala do triste contexto de como é viver na guerra. Existe a retrospectiva dos fatos históricos e a nossa. Às vezes, a nossa retrospectiva é maravilhosa comparada à retrospectiva dos fatos históricos. Às vezes, o nosso ano foi muito bom. E o ano, em termos de história, foi péssimo. Teve muita guerra, teve muito acontecimento ruim, mas para você tiveram acontecimentos maravilhosos. E você diz, não, eu sei que para o mundo o ano não foi muito bom, mas para mim foi maravilhoso. No ano da pandemia, nós não trocamos mensagens um com o outro só falando de pandemia. Nós falamos sobre várias outras coisas. E por que eu falo isso, irmãos? Porque o que temos aqui no final da carta, e no final das cartas paulinas, não são livros de história. Não são registros de histórias, como tem naqueles registros dos feitos reais. Não. São cartas. São finalizações de cartas específicas para uma situação cotidiana da igreja. O que é que a igreja estava passando naquele momento. A gente sabe do pesado contexto de perseguição que Paulo vivia, das adversidades que ele enfrenta. É inevitável esse contexto histórico não realçar na hora que ele está escrevendo, mas em nenhum momento você vê Paulo querendo desistir do ministério por causa disso. Pelo contrário, na semana passada a gente viu que isso muitas vezes até o animava, porque era um sinal positivo de que o ministério estava dando certo. O aumento das adversidades. Então, curiosamente, a gente não vê Paulo pensando em desistir por causa do terrível contexto. Versículos 13 e 14. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Stemacher, ele vai dizer que Paulo aqui ele se comporta como um general de guerra, colocando imperativos para os coríntios. São instruções finais para essa igreja tão problemática. São imperativos diretos. Então, esses dois versículos aqui, 13 e 14, eles são, irmãos, um completo resumo dessa carta. Fiquem atentos quanto ao partidarismo nas igrejas. Não admitam conviver com imoralidade. Sejam firmes na hora de aplicar uma disciplina quanto a isso. Fiquem alertas quanto aos falsos profetas e pessoas que estão se levantando para dizer aí que eu não sou apóstolo. Levantando discórdia e indo contra o fato de eu ser apóstolo. Fiquem atentos aos que querem trazer o mundo para a igreja. Sejam corajosos, sejam fortes na doutrina. Confrontem aquelas pessoas que querem levar todo o problema da igreja para uma justiça civil, negando a liderança de vocês. Sejam fortes nos princípios do casamento, para que não se permita divórcio no meio da igreja, simplesmente pelo fato de uma pessoa ser crente e a outra não. Já eram casados e aí querem se divorciar por essa questão. Não pode, se aquela parte consiste em ficar casada com a crente. Mostrem coragem na hora de confrontar a doutrina do culto. Mulher não pode liderar na igreja. A ceia é conforme a revelação, não é conforme a opinião desses homens. Mostrem coragem a mandar o outro se calar, se o outro estiver falando em línguas na hora do culto. E se não tiver intérprete, tenha coragem de mandar ele se calar. Não negue a doutrina da ressurreição. Não deixe as pessoas estarem pregando, dizendo que tem dúvidas se Jesus ressuscitou ou não. Voltem para a criação e sejam corajosos nisso. E a ênfase maior está no versículo 14. Façam todas as coisas com amor.
Ele baseia todos esses atos dele no que ele já havia falado. Na verdade, existe um capítulo dedicado a isso em Coríntios, para falar sobre o amor. Ou seja, não usem de soberba na prática do trabalho de vocês. Joguem fora o orgulho. Joguem fora essa superioridade, essa criancice, como muitas vezes ele fala aqui, e deem lugar ao amor. Amor é saber que o trabalho não era para eles, não era para engrandecer a eles, engrandecer o evangelho. O evangelho estava sendo sufocado naquela igreja. Ele está dizendo, deem lugar ao amor. A partir do versículo 15, Paulo faz menção a pessoas que o ajudaram a colher informações para que ele escrevesse a carta. Vale a gente ressaltar isso. Paulo ele escreveu a carta dos Coríntios a partir de uma carta que eles já tinham respondido a Paulo, né, e perguntado várias coisas a Paulo. Então, é o caso do versículo 12, né? Quanto ao irmão Apolo, quanto a coisas sacrificadas a ídolos, né, Paulo está respondendo uma carta que eles mandaram para ele, respondendo várias coisas. Mas Paulo não só fala sobre isso. Existem coisas aqui a mais que precisavam ser ditas, e graças a esses irmãos que Paulo está mencionando aqui, a carta foi para eles completa. A carta foi para eles com tudo o que eles deveriam ouvir para que a igreja melhorasse. Todos os dados possíveis para Paulo pastorear a igreja. Então, diferente dessa carta, por exemplo, 2 Coríntios faz uma menção assim, ativa, né? Paulo até cita nomes de pessoas que estavam desvirtuando a igreja, né? E atrapalhando o ministério dele, quando negam o apostolado dele. Então Paulo faz isso também para alertar a igreja. Se alguém milita contra o meu apostolado, não só está indo contra mim, está indo contra o evangelho. E aí Paulo, em 2 Coríntios, acusa eles disso. Versículo 15. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Ele fala desses homens da casa de Estéfanas que vai estar com ele aqui nesse episódio, e ele diz assim, eles são as primícias da Acaia. Acaia era a província onde estava Corinto. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eles são os primeiros crentes desse local aqui. E veja, Paulo não tá mencionando esses homens para engrandecê-los. Para dizer assim, olha, eles são, alguns membros fundadores, eles acham que eles têm mais voz, né? Ah, não, eu tenho direito de fala porque eu fundei esta igreja, né? Muitos falam isso. Eu sou o fundador, chefe, né, dessa igreja, então eu posso ir lá e falar. Então muitos acham isso. Não, Paulo não tem essa intenção de engrandecê-los, porque eles são os fundadores de forma nenhuma. Tanto é que olha a conotação no final do versículo, né? Olha, eles são as primícias da Acaia e eles se consagraram ao serviço dos santos. Então, eles são os mais antigos, mas também eles são os mais antigos que entendem que são servos. Eles se dedicaram ao serviço dos santos. Eles continuam a trabalhar na igreja. Tem um comentarista que afirma que esses homens, essa família, era uma classe alta daquela cidade. Era uma família rica. Pessoas conhecidas além da igreja, pessoas de grande nome, e eles, aqui na palavra de Deus, Paulo não menciona isso. Eles não são conhecidos por isso. Eles não são conhecidos porque eles são ricos. Eles são conhecidos porque eles são as primícias dali, e eles são conhecidos porque eles são servos. Ninguém conhecia eles pelos fundadores ricos da igreja. Conhecia pelos servos, os primeiros servos da igreja. Ou seja, meu irmão e minha irmã, você não precisa baixar a sua classe social para ajudar as pessoas, não é?
Como muitas vezes o socialismo prega, por exemplo, você não precisa se tornar um empregado para ajudar os empregados. Você pode ajudar o mais fraco, tendo bens e sendo rico. Você pode continuar a ser o patrão, mas um patrão servo. Mas um chefe servo. Que serve aqueles que Deus colocou para você cuidar. A Bíblia não manda ninguém mudar de status para ajudar o próximo. Você é livre nisso aí. Você ajuda segundo a sua prosperidade, como a gente viu no sermão passado. Sem isso ser uma imposição do Estado ou uma taxa que você tem que dar para ajudar o próximo de forma nenhuma. Lembre-se, por exemplo, de Ananias e Safira em Atos. Caíram mortos. Mas por quê? Não foi simplesmente porque eles não deram tudo. Eles tinham que dar tudo e eles não deram tudo e eles caíram mortos. Não, não precisava dar tudo. Não precisava dar nada se eles não quisessem. A terra era deles. Eles faziam o que eles queriam. Mas eles caíram mortos porque eles mentiram. O problema foi a mentira diante do Espírito Santo. Eles disseram que iam dar tudo e deram uma parte. Porque disseram que iam dar tudo e deram uma parte. Porque mentiram perante o Senhor. Eles caíram mortos. Versículo 16. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Temos a informação desses três homens aqui, Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles haviam ido pessoalmente até Paulo. É interessante esse termo, né? Porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Ou seja, aqui não é porque eu estava com saudade e eles supriram o que eu estava sentindo falta de vocês. Não é essa conotação. Paulo está dizendo assim, olha, vocês enviaram uma carta para mim, mas assim, o que eles falaram não estava na carta e eu precisava pastorear para vocês. Eles supriram o que faltava da carta que vocês me enviaram. Vocês me enviaram algumas perguntas, mas tinha muita coisa além disso que eu precisava falar para vocês. E esses homens me disseram tudo. Essa é a ideia aqui. Eles supriram o que faltava da parte de vocês. Com que os coríntios... E aí, como eu disse, né, a carta vai completa. A carta vai com o que os coríntios indagaram e com muito mais coisa. Versículo 18. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito. E ao de vocês também. Dei o devido reconhecimento a homens como esse. Matthew Henry, ele comenta essa passagem, ele vai dizer assim, o refrigério de Paulo estava no fato dele estar ouvindo ali homens que amavam a igreja, falando sobre a igreja. E ele aplica dizendo como é bom ouvirmos boas opiniões, bons conselhos de homens que sabemos que amam a igreja onde estão. E o que é que isso, qual é a consequência disso na vida de Paulo? Refrigério à sua alma. Ele está ouvindo aqui desses homens diversos problemas da igreja. Mas, embora ouvindo isso, a sua alma está refrigerada, porque ele não está ouvindo fofoca. Ele está ouvindo problemas, mas da parte de pessoas que querem ver a igreja melhor. Homens que querem a igreja mais pura, querem a igreja santa. Não é fofoca. Pessoas que só criticam a igreja, mas elas não querem ver ela melhorar. Elas querem que ela afunde. Não são esses homens que vieram visitar Paulo aqui. Um deles é até o fundador, Estéfanas. Outros aqui, homens piedosos, queremos ver a igreja melhor. Contudo, Paulo, ela está cheia de problemas. Como é feio eu
eu usar algo tão precioso que Deus me dá, que é a amizade, e eu abrir a minha casa para falar mal da igreja do Senhor, para criticar as pessoas. Eu não quero o melhor da igreja, eu não quero o melhor dos líderes, eu quero apenas criticar, eu quero apenas ver o circo pegar fogo, e eu uso da amizade que Deus me dá com os irmãos, da comunhão que Deus me dá com os irmãos, abro a minha casa, ou vou para a casa dos outros, para denegrir a igreja do Senhor. Esse é o oposto do que esses irmãos estavam fazendo. Eu já falei no início da carta, a diferença entre denúncia e fofoca. Esses homens não estavam fofocando, eles estavam denunciando, porque eles estavam indo para a autoridade da igreja. Estavam querendo resolver o problema. Aqui são conversas, são formas de resolução. O que esses homens puderem fazer dentro das suas limitações para que a igreja avançasse, eles fariam. Versículo 16. Portanto, sujeitem-se a pessoas como essas, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Sujeitem a essas pessoas. Charles Hodge nos dá uma informação importante. Ele vai dizer assim, isso aqui não se trata de ofício, né, no sentido desse, não, eles são os presbíteros da igreja. Não, ele não está falando diretamente de ofício. Esses irmãos poderiam ser, mas não é isso que a carta está tratando aqui. Ele está falando de uma sujeição, ela deveria existir por causa do modo como eles se portavam. Pelo modo como eles viviam e andavam. Eles andam de forma piedosa. A igreja deveria amá-los, deveria respeitá-los, obedecer a esses homens. Amar quem ama a igreja. Esse é o ponto de Paulo aqui. Até a crítica que esses homens estavam levando não era para destruir a igreja. Era para que Paulo tivesse a oportunidade de pastoreá-la. Versículo 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Acima de tudo, olha como Paulo ele busca a civilidade. De forma nenhuma o cristianismo ele destrói a civilidade, as boas maneiras, de forma nenhuma, irmãos. Paulo vai chegar para eles aqui com duras passagens, com passagens duras aqui. Paulo chama eles de crianças. Vocês são crianças, vocês são imaturos. Mas no final da carta, isso não tira a oportunidade de Paulo saudá-los como irmãos. Não é porque você trata de temas tão pesados, muitas vezes, você precisa chegar, muitas vezes, de forma mais incisiva e exortar, que você vai deixar de lado as boas maneiras, o respeito pelas pessoas, a temperança, a cortesia. Você vê que Paulo, ele é incisivo nisso aqui. Posteriormente ele vai dizer assim, eu escrevo a saudação de próprio punho. Ele faz questão de finalizar a carta. Ele afirma aqui também que ele está na casa de Priscila e Áquila, porque ele está em Éfeso, e Priscila e Áquila nesse momento também se encontravam lá. Muitos usam essa passagem, e vale ressaltar isso aqui, como um exemplo de desigrejado, né? Olha aí, Priscila e Áquila tinham igreja na casa deles, né? Então, pode se reunir, a igreja pode se reunir em casas, mas entenda, isso era muito, muito difícil de acontecer, porque a própria igreja, a própria localização de Éfeso tinha a igreja de Éfeso. Então, você dizer que Priscila e Áquila não iam no dia do Senhor para a igreja de Éfeso é um tanto destoar de todo o princípio bíblico, certo? Com certeza, Priscila e Áquila eram um casal muito ativo,
vão abrigar Paulo, vão abrigar uma série de outros irmãos. Eles cultuavam no domingo na igreja do Senhor, mas isso não impedia de na casa deles ter culto todos os outros dias. Na casa deles tinha culto nos outros dias. E isso não é ferir o princípio da igreja, pelo contrário. Eles eram ajudadores de Paulo nisso aí, e no ministério do Senhor. Eles eram um casal mais ativo, digamos assim. Por isso que eles são muito mencionados na palavra de Deus. São princípios básicos. Priscila e Áquila, eles não deixavam de praticar. Princípios básicos que eles se perdem ao longo da história, como cultos domésticos. Priscila e Áquila eram mestres em cultos domésticos. Eu falei isso no estudo de cultos domésticos. Nós não somos a geração que deixou de fazer culto doméstico. Nós somos a geração que nunca fez. A geração que deixou de fazer já passou. Que fazia e deixou de fazer. A nossa geração é a geração que a gente nem começou a fazer isso. A gente nem foi criado nisso. A gente precisa retomar isso. A geração de orar antes das refeições. É engraçado quando eu estou num restaurante ou numa praça de alimentação, e aí a gente vai orar, eu, Isabel, Mariana, as pessoas param para olhar. Vira ponto turístico. Que eles veem uma menina de 3 anos, vai fazer agora, orando. Isso é uma coisa do outro mundo. Né? E não é me vangloriando, dizendo, nós oramos, não. A gente aprendeu isso, não foi de berço. A gente aprendeu isso na igreja. Essa é uma prática que a gente aprendeu na igreja do Senhor. Uma prática básica que a gente aprendeu também, uma das, na igreja do Senhor. Isso não deveria ser estranho. Isso não deveria ser curioso. Uma família orando antes de comer. Mas é por causa dessa geração que nós vivemos. A ponto de vermos os próprios cristãos não fazendo questão do dia do Senhor. Não fazendo questão, por exemplo, que o Enem é no dia do Senhor. Isso é um absurdo. São coisas básicas que se perdem dentro do próprio cristianismo. Dentro dos próprios cristãos. Versículo 20. Todos os irmãos mandem saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo. O amor mútuo. Nós podemos nos unir, de fato, como igreja, somos mais fortes. Nós não devemos buscar a divisão, é o que Paulo ele frisa aqui no final da carta, porque a maior característica da igreja de Corinto é o partidarismo, é a divisão. Muitas vezes a gente vê igrejas de fora muito mais preocupadas com a nossa igreja, orando pela nossa igreja, do que nós, mutuamente, entre irmãos. Muitas vezes a gente está dividido e as pessoas estão orando mais pela igreja do que a gente. Vamos buscar essa divisão. Essa era a maior característica da igreja, era o orgulho, e esse orgulho estava gerando divisões. Paulo diz no final, saúdem uns aos outros com um beijo santo. A gente pode ter diferença, irmãos. Nós podemos pensar diferente. Mas tem que haver respeito, tem que haver cordialidade e, acima de tudo, no final, Paulo vai dizer, tem que haver afeto. Nós temos que nos amar. O cristianismo não desobriga a gente a isso. Pelo contrário, versículo 21, eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. É importante frisar isso. Provavelmente toda a carta foi escrita por um amanuense. É uma pessoa que Paulo contrata para escrever. Ele vai ditar e aquele amanuense vai escrever. Pode ficar meio chocado agora, né? Mas essa é a ideia. Paulo ele dita e aquele amanuense vai escrevendo tudinho ali dentro do contexto ali ortográfico, tudo. Paulo não vai ter problema disso. Vai escrever exatamente o que Paulo está falando. Não vai adaptar nada, não. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? Porque ele está dizendo que a saudação ele faz de próprio punho. Ele está dizendo,
Essa parte final aqui sou eu que estou escrevendo. Ele está fazendo isso para frisar. Em Gálatas tem uma passagem que diz assim: eu escrevi com letras grandes. Provavelmente os comentaristas dizem que em Gálatas Paulo escreveu tudo. Ele escreveu sem copista. Então, é como se você vê toda a carta com uma letra, mas aí o final com aquela familiar letra de Paulo. É para dizer assim, é para destacar, olha, a saudação eu fiz questão de escrever. Para destacar. Próprio punho ele escreve. E de próprio punho ele escreve o versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Aqui são palavras de ameaça. É para que o povo ele temesse. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Paulo está dizendo, se todo aquele que todo aquele que não ama, ele está debaixo de maldição. Não ama quem? Não ama o Senhor. Esse está debaixo de maldição, seja anátema. Esse é um aviso para os coríntios, de próprio punho, acerca do perigo do comportamento deles. Não se apartem, não brinquem, não queiram tirar um ponto ali que você acha que está equivocado do evangelho que é completo, da simplicidade do evangelho. Vocês têm muitos motivos para viverem uma vida pura e santa. Cuidado com aqueles que querem desviar a ceia de vocês, a ceia do Senhor. Cuidado com a divisão. Essas não são atitudes de amor. Eu não posso pregar o evangelho, irmãos, e tirar um elemento do evangelho que eu não acho que é muito, que concorda comigo. Eu não posso pregar o evangelho e não falar de culpa. Eu não posso pregar o evangelho e não falar da necessidade que nós temos de arrependimento. De que nós temos um problema e todo domingo eu preciso falar desse problema. Esse problema é o pecado. Que alguém precisa pagar por esse pecado, do contrário, eu e você, nós estamos perdidos. Se eu tiro a culpa, eu tiro a necessidade de eu ser salvo. Se eu tiro a necessidade, eu tiro a obra da cruz. Se eu tiro a obra da cruz, eu nego que Cristo veio ao mundo. Para que ele veio ao mundo? Muito menos, eu acredito que ele ressuscitou. Eu movo um elemento da lógica bíblica e tudo vai ruir. Eu passo a não entender esse amor. Se eu passo a não entender, eu passo a não viver esse amor. Eu me afasto desse amor e não amar o Senhor. Paulo está dizendo, cuidado, esse está debaixo de maldição, seja anátema. Paulo termina o versículo 22 com Maranata, vem Senhor Jesus, ele voltará, ele julgará. E todo aquele que não amar, que não amou, está debaixo de maldição. Em Romanos, Paulo nos diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Jesus. É interessante essa característica, tem que amar. Por que Paulo diz assim? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Jesus. Por que amar? Porque, lembre-se, e eu falei isso no capítulo 13, quando a gente expôs, o amor é o braço da fé. E como eu demonstro o amor, eu demonstro com a ação. Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Ele fez uma ação imediata, ele deu o seu filho unigênito. O amor é o braço da fé. Versículo 23 e 24, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, o meu amor esteja com todos vocês, em Cristo Jesus. Paulo, ele sai de uma exortação solene, e na prática, ele mostra essa afeição caridosa, esse amor para com a igreja.
Paulo sabia, irmãos, da história por trás da grande história. Façamos no final aqui uma retrospectiva de tudo que estava acontecendo na história em meados desse momento aqui. Enquanto, no nascimento de Cristo, enquanto que o primeiro imperador romano governava, era ele, César Augusto, depois de ter vingado a morte do seu pai adotivo, Júlio César, enquanto que ele implementava a prática do pão e circo em Roma, uma estratégia política que dava ao povo ali algumas vantagens, e com isso ele sabia que iria enfraquecer o poder do Senado. O Senado estava querendo matar Augusto de qualquer forma. Esse era o cenário político, por exemplo, do nascimento de Cristo. O que é que estava acontecendo aqui na América? Na América viviam os incas, os maias e os astecas. E nesse momento eles faziam dezenas de sacrifícios todos os dias. Mas não sacrifícios de animais. Eles faziam sacrifícios de pessoas. E eles negociavam com o sol, com a lua, com a chuva, porque pensavam que as coisas criadas eram deuses. Panteístas natos, achando que a criatura era o Criador. Mas na Judeia, Mateus vai dizer isso para a gente, estava acontecendo o massacre dos inocentes. Um evento em que Herodes ele vai ouvir a mensagem dos magos, do nascimento do rei dos judeus, e sentindo-se ameaçado, ele faz o que Faraó fez. Ele vai eliminar essa possível ameaça. Ele ordena em Belém a execução das crianças de 2 anos abaixo. 2 anos e 2 anos para baixo. Enquanto reis ascendiam e povos pré-colombianos adoravam a criatura, a grande história estava acontecendo. Onde? De forma simples. Estava acontecendo numa manjedoura. Tão simples. A vinda de Cristo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a história de Paulo, a relação dele com os coríntios, a minha história, a sua história, ela é apenas um cenário dessa grande história. Considere a sua história. A sua história faz parte dessa história. Entenda que tudo culmina para essa grande história. E você deve canalizar a sua vida nessa grande história. Importa, claro, que mudou o presidente, importa que o dólar subiu, importa que aprovaram ou não aprovaram a lei tal, importa que na conjuntura atual você precisa trocar de carro, que você tem que pensar em quem votar esse ano, se a guerra na Ucrânia vai acabar. Mas entenda que tudo isso é um cenário da grande história e que tudo já está determinado por Deus, que decreta e providencia todas as coisas. Descansemos na soberania e na glória de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa carta, te agradecemos porque nós tivemos a oportunidade de expor a tua carta e aplicar nas nossas vidas, na vida da igreja. Obrigado por tudo, Senhor. Entendemos o quão ela é toda útil, da introdução à saudação final. Abençoa as nossas vidas, abençoa esse culto, essa manhã. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.